Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao Flores Padelcast e hoje, aproveitando a sequência desse final de semana de APT 500 no Arena BC, a gente vai falar um pouco sobre torneio e o que a gente pode tirar de lição desse torneio que foi assim marcante e de altíssimo nível. Então, eu queria começar perguntando para o Stefano, que eu sei que a coisa foi feia. Cara, qual é o trabalho para organizar um torneio dessa magnitude? Nessa época de pandemia tem sido bem desafiador, né? Geralmente um torneio desses a gente monta o calendário com antecedência, então a gente consegue planejar tudo bem antes, buscar patrocinador com projetos, consegue comunicar os atletas, consegue fazer uma divulgação. E só que o fator da pandemia deixa tudo muito em cima da hora, né? A organização do APT teve uma questão, enfim, que não depende só deles, é dos governos dos países, então foi cancelado 4 etapas, né? Na Bélgica foi feito um evento local lá justamente porque a gente não conseguia entrar no país, depois tinha uma etapa na Argentina, foi cancelada também, e em virtude disso a organização resolveu fazer esse modelo de future, né? Onde, na verdade, é um torneio nacional, mas que vale pontos para a APT. E isso já para facilitar as pessoas que não viajam e gostariam de pontuar, fazer uma pontuação e ter chance aí de pegar um quadro ou uma prévia para poder participar desses eventos internacionais. E só que eles avisam, enfim, são tudo decisões que os próprios governos demoram muito para responder, então eles pegam e passam, no caso me passaram, tu tem 3 semanas, daqui 3 semanas é o evento, e é essa data e é isso aí, quer ou não quer, e a gente resolveu topar, porque a gente viu que era uma coisa muito importante para o Brasil aceitar isso. Enfim, eu acho que o saldo foi muito positivo, inclusive, valeu a pena. E daí foi, sim, bem estressante, né? Pelo fato da gente estar sempre sob pressão, parece que sempre atrasado, porque a gente não teve tempo para fazer as coisas, mas graças, assim, à ajuda das pessoas, os organizadores da PB ali, que tem o Maicon, o Júlio Gianotti, o Pedro Siqueira, tem uma série de pessoas ali que ajudam nisso, o Vitor Martins, Bruno Nakid, que são participativos e fizeram dar certo. A parte da estrutura ali, os sócios ali da Arena fizeram, trabalharam incansavelmente antes, durante e depois do evento. E, enfim, conseguimos, eu acho que com sucesso, e é uma coisa que faz parte aí do momento que a gente está vivendo, né? Então, essa pressão de data, acho que agrava bastante a dificuldade, né, do evento. Mas no final, assim, a gente teve muito mais elogios, muito mais feedbacks positivos, mas isso gritantemente a diferença quanto a coisas que as pessoas acharam que devia ter sido melhor. E foi muito, muito positivo aí o retorno, os parabéns que o pessoal deu. É isso. Na parte de organização, foi a situação. E deixa eu te perguntar, quais são os pontos chaves assim que numa organização dessa não pode faltar, tipo, isso aqui não pode faltar, não sei como é que você tem patrocínio por fora, tu corre atrás de patrocínio, questão do marketing, como é que tu arranjou, porque foi muita dupla, teve bastante, eu não sei se geralmente é sempre assim, essa quantidade de duplas em pré-prévia, prévia, que milagre que tu fez nesse tão pouco tempo em relação a isso, assim, que detalhes que não podem faltar para quem está organizando um torneio? Ele foi o evento com o maior número de inscritos na nossa categoria aqui no Brasil, na história. Pelo menos eu desconheço algum outro campeonato que tenha tido na nossa categoria essa quantidade de inscritos, inclusive ficou pessoas de fora, né?
A gente fez um marketing, eu mandei direto para o pessoal, mandava nos grupos da PB, ajudava o pessoal a achar parceiro, enfim, fui fazendo esse trabalho também ao meio da organização, justamente para fechar as 48 duplas. No final, ficou gente de fora, né? E paralelo a isso, a gente fez, na verdade, conversamos com empresas que são nossas parceiras já de longa data e que aceitariam, enfim, já confiam em nós, porque nem projeto deu tempo de fazer, né? Então foi no boca a boca, ó, o evento vai ser assim, assim, assado. Ah, tu tem um projeto? Cara, eu não tenho projeto e não tenho tempo para montar o projeto. Eu posso te falar o que vai acontecer no evento, mas não tem como eu te apresentar alguma coisa, até gostaria, é assim que a gente trabalha, mas, enfim, estou até falando contigo, que é nosso parceiro já de mais tempo, tu sabe da nossa qualidade. E daí teve as empresas que nos ajudaram e fizeram, são fundamentais, né, para a gente realizar. É um evento que tem um custo alto, é hotel para jogador, é transmissão, tem uma série de hidratação para os jogadores, tem uma série de coisas que a gente investe em qualidade. A parte estrutural lá a gente também deu um gás ali para que tivesse tudo nos conformes, investimos em várias coisas ali para a gente poder deixar o pessoal o mais confortável possível. E acredito que deu certo. Agora passando então a bola para os guris. Preparação antes, tipo 2, 3 dias antes do primeiro jogo. É só jogo, descanso, e aí? Faz o quê? Bom, primeiro, parabenizando até o Stefano e toda a organização, porque realmente ele falou agora como jogador e como organizador, e eu como jogador também vivi mais esse lado, né? E realmente não nos faltou nada, foi tudo nos conformes. Acho que todos os jogadores temos essa mesma opinião. Então, parabenizar e agradecer. Realmente, eu sei que é um esforço para os patrocinadores, para a organização, é um estresse. A gente vivenciou ali. Podia ter deixado eu ganhar, então, a final, né? Pô. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas é verdade, é verdade. Então, bom, quanto à parte da preparação, acho que nesse sentido, cada jogador tem a sua mania, né, o seu jeito de se preparar, ou seus vícios, ou as suas coisas que acham que vai ajudar, né? Então, eu realmente, nos últimos dias, prefiro que a parte da preparação física não seja não tão forte, seja mais de velocidade de reação, de coordenação, aquela coisa para deixar a gente leve, para deixar a gente rápido em quadra, e não botar uma sobrecarga de peso ou de acumular aqueles treinos mais físicos, de exercícios mais desgastantes, né? E na parte de quadra, eu ao menos prefiro focar mais na parte de situação de jogo, realmente de dar muito volume, e dependendo de como me sentir nesses jogos, desse volume que foram feitos na última semana, se tiver que fazer uns carrinhos pontuais, fazer. Então, a quadra vai estar de certa maneira, a gente vai jogar com tal bolinha, as condições climatológicas são X, então, sabendo mais ou menos qual vai ser o padrão de jogo do torneio dessa semana, durante esse período do ano, a gente tenta reforçar certos golpes que a gente vai poder tirar mais proveito deles nesse torneio. Então, talvez se fosse o mesmo torneio se jogando em janeiro, a preparação contra golpes pudesse ser diferente. Então, se é no nível do mar, se é no nível do mar. Então, acho que é muito específico cada preparação, né? Não sempre que dá para fazer tudo da melhor maneira, mas sempre que é possível, eu tento fazer essa reflexão antes da preparação do torneio para ver qual é a melhor maneira de focar os treinos, né? Então, acho que, ao menos ao meu ver, eu tento fazer isso aí. Pô, legal, hein? Essa é uma boa abordagem. Johnny? Acho que o Cunha falou tudo ali, eu também tenho mais ou menos essa filosofia. Eu gosto de fazer bastante jogo também. Foi importante a gente, até que os guris que jogaram o torneio vieram antes, ali o Júlio veio antes, o Bruno Nakid veio antes, a Gui estava antes, aí, então nós tivemos um grupo de treino muito bom para preparar para o torneio, e o que a gente fez foi, na verdade, tentar ao máximo ficar
nesses pequenos jogos que a gente fez de treino, ficar eu e o Lucas na quadra, justamente para tentar treinar junto, ver alguma situação, alguma jogada que a gente possa fazer, alguma coisa que um possa aportar ao outro. E eu acho que isso foi importante. E também a questão de outras situações, de outros torneios, ver algum golpe que eu não estou tão seguro. Eu gosto de fazer isso, pelo menos, de pegar na semana, não tô tão confiante, por exemplo, no voleio de revés, eu vou lá e faço um carrinho mais focado nisso, mas é muito mais a parte de situação de jogo e a parte física é basicamente isso também. No início da semana pega mais pesado, até terça e quarta no máximo, depois é mais leve, só fazendo algumas parte mais corridas, algo mais aeróbico, mas nada de força. Stefano, quer comentar alguma coisa? Também está aberto a ti. Qual foi a tua programação aí da semana e final de semana? Eu sei que também tu estava vindo meio que de uma lesão, não sei se já tinha curado ou não. Eu ainda não curei ela 100%, ainda sinto um pouco o tendão, mas é um tratamento que é em andamento, né? É treinando e fazendo a físio que ela vai reduzindo. Então, eu estou ainda nesse processo e eu confesso que para esse torneio eu acabei me dividindo um pouquinho em organização e preparação, mas em termos de preparação é a mesma linha que a gente tem ali, o Cunha e o JP acabaram de comentar, a gente tem, por exemplo, hoje mesmo a gente já estava conversando a respeito do APT de Portugal, então a gente já viu ali que tipo de quadra, vai ser quadra aberta, por exemplo, daí agora a gente já vai atrás de uma quadra aberta para treinar, possivelmente a gente vai falar com o Clube Guarani lá, por exemplo, para a gente conseguir. O problema é que a previsão de chuva é até quinta, mas enfim, a gente... A gente viaja domingo, vamos treinar bastante. Mas essa é uma coisa que, por exemplo, daí a gente já começa a pensar aonde que a gente vai treinar, que tipo de... Mas daí, por exemplo, já que a gente não vai ter a quadra, possivelmente a gente treine coisas, golpes que são mais utilizados, situações que acontecem mais em quadras abertas, por exemplo. Né? O lobby fica mais agudo, a bandeja muda um pouco, então tem algumas coisas que a gente muda um pouco o estilo de jogo, como o Cunha falou, pelo como é que a quadra vai nos permitir jogar, e a gente tenta já treinar, já chegar um pouco mais azeitado nesses golpes para ter mais eficiência, né? É isso aí. Voltando aqui, só para não deixar passar que a gente falou da organização do torneio, veio uma pergunta ali pelo Instagram a respeito do... o torneio é só responsabilidade do clube ou o treinador também pode entrar e ajudar e ter uma renda extra com o torneio? Como é que funciona essa parte? O treinador... Não Tipo, entendi. o professor do clube que dá aula, tipo, aquele treinador ali, ele faz parte do clube, ele tem como ajudar ou ele organizar e tirar um ganho extra com isso ou não? Isso funciona ou o clube simplesmente, não, eu que organizo? Como é que é geralmente essa situação? Tá, geralmente o clube aproveita a qualidade do professor, porque o professor é um cara, claro, né? Estamos, em específico, esse torneio foi uma categoria só, mas 99% dos torneios que acontecem são várias categorias. Então, geralmente, o professor que sabe montar chave, sabe organizar torneio, botar jogos e tal, enfim, ele já cria uma renda extra aí, e ele é um cara fundamental para esses eventos, porque ele conhece as pessoas, ele dá aula, então ele ajuda muito a fechar duplas, para fechar as categorias, né, com o número de duplas ideal, é uma pessoa fundamental aí nessa construção. Então, e dentro da profissão de professor é uma das melhores rendas que tem extra, que pode ser explorado, né? Então, tem professores que não exploram, mas tem muitos que exploram. Na maioria dos clubes que eu conheço, os clubes têm a carta branca, assim, aprovam essa participação dos professores na organização. Ah, legal. Show de bola. Voltando então ao torneio, outra pergunta que veio ali da caixinha. Vamos botar aí o último jogo, então, só a final.
Qual foi a tática pensada de início e como ela se desenrolou no meio do jogo? Vai, guris, aí primeiro. Tá sacaneando aí, né? Ô, deu certo, agora tu vai querer que conte. Ó, Tá aqui, ó. essa não. Essa não. Essa... Vai, próxima. Next. Olha o Loki, né, meu? Tá bem, não vamos revelar. Eu vou deixar, vou deixar essa. Mas então vou fazer outra pergunta. Semifinal, quartas de final, aquele jogo que o Bueira, não lembro se é esse o nome dele, se machucou. Oitavas foi. Oitavas, beleza. Vocês estavam mal. Nós tava com a corda no pescoço já. Vocês estavam mal. Cara, o que que passa e o que ali naquele fechando, estava finalizando o 7 ou finalizou o 7 para reverter aquilo ali, porque tava indo por água abaixo. Tava bem feia a coruja ali, mas realmente a gente nunca dá por perdido um set, um ponto, um game, mas ao menos o que eu tava tentando, a gente tava tentando, eu e o Jota, naquele momento, era entrar em jogo para talvez começar o segundo set com mais ritmo, com mais confiança, mais solto. Acho que a gente entrou com muita vontade e pouco jogo. Aquele não é nem nervosismo, é aquela ansiedade de querer jogar, de querer fazer as coisas bem, de querer acabar o ponto. Então, acho que a gente entrou mais acelerado do que deveria. Os guris jogaram super bem, não dá para tirar mérito nenhum, porque eles jogaram muito bem os pontos que até, infelizmente, a lesão do João. Então, acho que foi uma soma de coisas. Nós entramos muito acelerados, com muitos erros não forçados, os guris jogando super bem, e a gente demorou para achar um plano B. Estava começando a jogar um pouquinho, mas a gente deve, olha, para reverter aquela situação, no segundo set a gente teria que jogar muito bem para ganhar e depois ver o que aconteceria no tie-break. Mas acho que foi isso, um pouco da ansiedade, muita vontade, e entramos sem um plano mais estratégico, entramos só com golpes mais soltos, e que nesse nível, querendo ou não só com isso não dá para ganhar jogos, né? Então, acho que foi, ao menos ao meu ver, foi um pouco esse o panorama que aconteceu com a gente, até aquele, foi 5-2, 40-30 para eles, uma coisa assim, que quando o João acabou estourando ali o joelho. Quer comentar Bom, daqui até mando um abraço para ele, espero que se recupere logo. Já eles nos mandaram notícia, disse que já está tudo certo para operar e vai ficar alguns meses parado. Mas é um cara aqui também muito bem quisto por todos nós, muito querido, a gente já conhece de longa data, é um companheiro de profissão, então a gente espera que logo ele já esteja nas quadras aí e mais forte do que antes. Nós estava na Berlinda ali. E eu compartilho o que o Cunha falou também. Na verdade, eu estava feliz de estar jogando. Eu acho que justamente isso, essa ansiedade de querer jogar, de querer. Claro, o cara fica um pouco nervoso porque primeiro torneio do profissional aqui no Brasil, depois, aliás, durante a pandemia, né? Ainda na casa nova, o pessoal olhando, mas a gente estava com muita vontade, treinamos bem a semana toda. Foi justamente, a gente estava tentando ali no final do primeiro set, nós estava perdendo, eu estava tentando me motivar e tentar se encontrar em quadro. Nós conversávamos assim, a gente trocou ideias nas viradas, tipo, o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, nós estamos muito acelerados, não estamos, vamos jogar dessa forma, vamos jogar dessa outra forma, e infelizmente é uma fatalidade ali do João Bueira, que acontece, todo esportista que joga pádel e outros esportes também pode passar qualquer um, mas mandamos um forte abraço aí pro João, espero que ele se recupere e, enfim, tem que seguir, né? Passamos e depois a gente acabou nos encontrando durante o longo do torneio. Então, era até isso que eu ia perguntar na sequência, mas antes, numa situação dessa, ter um treinador fora de quadra, o que ele, botando vocês ali, Stefano, que não sei se chegou a assistir esse jogo ou não, mas imaginando tu como treinador dos guris nessa situação, qual é o conselho? Claro, vocês estão olhando o jogo de dentro, assim, né? Eu imagino que seja até mais difícil discutir o que vamos mudar, mas um cara que olha de fora, talvez, como é que funciona essa questão do treinador no momento do jogo? Em que ele ajuda? Ele está mais motivacional ou ele analisa e
e ajuda ali com... Muda a tática ou lá sei eu? Como é isso aí? Quem responde? Quem fala aí? Cara, eu não sei se vocês querem dar a abordagem de vocês em relação ao jogo ali, como vocês fazem isso, ou se o Stefano olhando um cara, supondo que é o treinador... Chegou o hambúrguer. Olha o cara. Como faria essa abordagem? Mas vai falando aí, vai falando. Bom, enfim, o treinador, eu costumo observar todos os pontos, né? Eu costumo ver se eu estou coachando ali os atletas, como é que eles estão, se eles estão nervosos, se eles estão confiantes, né? Isso me faz decide algumas ações que eu tenho. Se ele tiver com falta de confiança, eu busco levar essa confiança com algumas palavras ali para que ele comece a mentalizar melhor e se sentir mais confortável em relação a isso, que eu acho que é fundamental antes da estratégia, né? Então, se o cara está totalmente sem confiança, eu prefiro trabalhar isso antes. Gosto de ver esse mesmo tópico dos adversários. Então, às vezes, tem um que está mais nervoso, um que está mais preocupado. Então, geralmente, a questão tática, eu posso utilizar isso como uma ferramenta ali de pressão, né? De dar mais volume, por exemplo, em algum que está um pouco mais afobado, um pouco mais nervoso. E daí depois vem a questão tática. Então, às vezes, a pessoa mais madura, assim, a gente consegue trabalhar todos os pontos e a pessoa absorve bem. Então, eu sinto muito a questão de como é que está a sinergia minha com eles e como é que eles estão seguindo, né, a estratégia. Então, às vezes a gente tenta, não é uma coisa perfeita, às vezes a gente tenta uma coisa e não dá certo, mas eles estão ouvindo e daí eu vou propondo novas soluções, vamos dizer assim, né, para os meus atletas, no caso, se eu tivesse como treinador. E Eu acho daí é essa observação do contexto geral, né, de tudo, como é que está a quadra, para eles aproveitarem a situação, a quadra, a bola, tudo é analisado para montar a melhor estratégia para a gente vencer o jogo. Já teve alguma, não sei, vocês geralmente não tem o treinador fora, né? Posso Mas só complementar o que o Stefan falou? vai, certo? Eu acho que assim, a gente trabalhou muito isso na nossa mentoria também, com os rapazes, os guris. Assim como os atletas têm que ter a questão da observação muito forte, o treinador mais ainda. Então, o treinador tem que observar que tipo de atleta ele está coachando, qual é os pontos fortes, pontos fracos dele. Também observar como é que está a situação ali. Eu acredito que naquela situação não era nem a questão de jogo nosso, meu e do Cunha, porque, na verdade, a gente estava... Claro que eles estavam passando por cima de nós, mas não estava assim, por exemplo, não estava entrando a bandeja, não estava entrando a bola de saída de parede esquerda, por exemplo. Era uma questão de se encontrar como dupla e na situação do jogo, como estava indo desenrolar. Então, o treinador tem que ter esse time de observação da situação do jogo muito aguçada, para daí seguir esse espaço que o Stefano falou. Primeiro ver a questão, às vezes, até mental, às vezes a questão do que a gente pode controlar dos nossos atletas e dos adversários. Depois observar a questão de bola, da quadra, de como está a questão do nosso adversário da direita, do nosso adversário da esquerda, e depois observar também, se passamos por essa fase, observar a questão tática mesmo, de tentar jogar bola em tal lugar, tentar fazer uma jogada mais específica, mas eu acho que a questão da observação é muito importante para um treinador que está coachando alguém. Isso se treina tanto como atleta, como treinador. Nossa. Cunha, ouviste tudo? Top, os guris mandaram muito bem nessa aí. Beleza. Me diz uma coisa a respeito da preparação antes do jogo. Vocês chegam, cada um deve ter um processo, mas é o quê? 1 hora de antecedência, começa a aquecer fora ou o aquecimento aquele dentro da quadra é suficiente? Bom, eu acho que também, nesse caso, cada jogador tem a sua mania. No meu caso,
eu tento, se possível, sempre que possível, chegar no mínimo 45 minutos antes, na hora do jogo, até porque nesses torneios, muitas vezes, o horário do jogo não é um horário definido, é um horário, a continuação, né? Então, a gente pode acontecer uma lesão, como aconteceu no caso do João, ou coisas assim. Então, é bom a gente estar, no mínimo, no início do jogo anterior ao nosso, já estar dentro do clube, e se é um horário definido, eu gosto de estar no mínimo uma hora antes. Tento desconectar totalmente do celular, realmente deixo o celular não desligado, mas deixo no silencioso, já não fico ali me entretendo com coisas alheias, tento visualizar muito o que eu vou fazer no jogo, né? Seja questão tática, técnica, ou posicionamentos em quadra, ou quais bolas em certos jogadores eu vou poder machucar eles, ou mais ou menos, mas tento realmente me distanciar um pouquinho já da galera, daquelas brincadeiras, ou do próprio celular. Eu tento já ficar um pouquinho mais na minha, mais concentrado. Não tenho esse costume que tenho bastante esportista, pelo jeito, com música, e ficar ali, tá, com os negócios na vida ali. Eu fico mais na minha, faço um aquecimento prévio, mas primeiro com movimentação, de mobilidade de pernas e fazendo algumas sombras, algumas simulações de golpes que a gente vai fazer na hora do jogo. E depois, realmente, ali, faltando alguns, sempre que tem a quadra livre, né, disponível, fazer um aquecimento final já, mas já depois de ter feito uma movimentação, aqueles alongamentos mais ativos, né, umas coisas mais para realmente já ativar o corpo. Tento também, na medida do possível, não dormir, porque tem uma galera que gosta de descansar. Eu, se durmo na tarde ali, depois do almoço, eu não acordo com uma sensação de ficar meio mole, o corpo meio mole, então tento não fazer. O Jota já é bem encontrado, ele dorme umas 4 horas antes do jogo. Mas, e é isso, acho que mais ou menos essa é a ideia. E, bom, acho que já deu para ver que varia de pessoa para pessoa. Johnny, quantas horas tu dormiu antes cada do louco jogo? com sua loucura. Não, pior, seus faladores, pior que eu não dormi, tá? O que acontece? Geralmente, isso também, os torneios aqui no Brasil, como é de final de semana, a gente joga mais de um jogo durante o dia. Então, também tem esse período aí que, por exemplo, no APT fora, aqui aconteceu também, mas no APT fora é um jogo por dia só. Então, tu consegue se organizar melhor com sono, com tempo, aqui não tem muito. Mas o descanso é fundamental, eu gosto de antes eu fazia o contrário, né? Mas eu era mais mirim de ficar no clube, né? Depois do jogo, ficava ali, né? Pessoal, querendo ficar junto com a galera. Hoje já não, eu já gosto de jogar e sair, tomar banho, descansar. Eu tenho meu ritual pré-jogo, não vou contar para vocês, mas eu tenho meu ritual. E é muito pessoal também, né? Cada um tem o seu, escutar tal música ou fazer algum tipo de preparação. Mas é mais basicamente isso. Eu tenho meu ritual, chego também, gosto de chegar uma hora antes do jogo, ficar preparado. Chega ali uns 40 minutos, 35, já sai de perto da galera, fica sozinho, começa a imaginar o que eu vou fazer durante o jogo, começa a imaginar como é que eu quero que saia minha batida, começa a imaginar também em algum momento que isso faz parte do ritual, vou dar um spoiler aí. Mas gosto de imaginar, por exemplo, algum jogo que eu me senti bem, o que eu fiz, o que eu fiz naquele dia, que tipo de sensação que eu tive e tentar replicar naquela situação. E é isso. Jogar, tomar banho e dar uma dormidinha, né? Tem que ter a descansada. Essa galera tá muito cheia de segredinho, Stefano. E aí, tu também tem segredinho, teu ritual aí, segredo, que dessa vez não deu certo? Não, dessa vez foi mérito total dos guris aí, jogaram pra caramba contra o João Pedro, né? Contra mim, eu não sei qual é o ritual que ele faz, mas comigo é um leão, cara. Jogando contra o João Bueno e coisa, nada contra, os guris estavam jogando bem, mas não se erravam tudo que é bandejinha, voleizinho, não sei quem, entregavam um ponto. Contra mim, acertavam até os... Era aí que eu queria chegar Eu agora. não sei, mas o ritual dele deu certo. Não é o mesmo ritual, eu acho. Mas brincadeiras à parte, é isso, né? A gente tenta fazer o ritual, não é sempre que ele
vai ter a mesma eficiência, né? E às vezes envolve coisas externas. Então, por exemplo, para mim, eu tenho um ritual a fazer, mas eu confesso que, por exemplo, para mim esse torneio foi a mesma sensação que eu tive no primeiro jogo do Rei da Quadra, né? Então, o fato de estar envolvido com a organização, tu fica pensando, daí acontecem situações e tal. Então, mesmo fazendo o ritual, às vezes tem alguns fatores externos, né? Eu não é justificar isso, não tem nada a ver, mas justamente é tão importante isso que o Lucas e o JP estão falando, que é justamente para nos defender, às vezes, desses fatores externos, fazer esse ritual para tu alinhar a tua cabeça, alinhar a tua mentalidade, te preparar já para o que tu vai enfrentar ali na frente, né? Preparar o teu corpo, preparar a tua mente para tu jogar, para tu pegar e conseguir soltar o melhor de ti, né? E daí, no caso, para mim foi sim um desafio. Eu fiz o ritual mas eu confesso que não estava tão fácil eu manter a minha concentração, manter o foco assim, por estar, às vezes, vinha pensamentos, vinha coisas em relações externas, né? O que não tem nada a ver com o resultado, teria sido o mesmo, mas eu digo pela discussão em relação a ritual, né? O quanto ele é fundamental, mas se eu não tivesse feito, sem dúvidas, teria sido 6-1, 6-2 o jogo. Pior Né? ainda. Então foi justamente porque a gente fez o trabalho, faz esse ritual e foi lá resolvido nos detalhes e os guris levaram por mérito deles, né? Então eu julgo como uma das coisas fundamentais assim e que eu acho que até os amadores são os que menos se preocupam com isso. Era isso que eu ia Né? perguntar. Vocês acham válido o amador também fazer isso? Porque o amador chega ali, tá na várzea, tal, tem jogo agora, entra e está jogando. O amador, por exemplo, a gente escuta muito aqui, o Lucas e o Jota vai me confirmar, muitas vezes eles não sabem assim, pô, fiz tal, joguei tal torneio, cara, eu fiz tudo, deu certo. Daí, mas por que deu certo? Não sei. Eles não sabem identificar, porque eles não veem o que eles fizeram, eles não percebem isso daí. A gente já faz uma rotina, porque se alguma coisa deu errado, a gente troca, vai melhorando, vai ajustando esse ritual, esse trabalho. E assim a gente consegue começar a perceber o que dá certo, o que não dá, e assim isso vai evoluindo. Assim como às vezes tem um cara que diz, pô, eu jogo tão bem, eu chego lá e, pô, daí tu vai perguntando pro cara, daqui a pouco o cara já chega atrasado, em cima da hora, daí tava no telefone, desliga o telefone, já entra na quadra, enfim, mal aquece, e daí, pô, é óbvio que tu vai jogar pior, né? Os Daí caras não tem estão ali há milagre, 10 né? minutos, Daí não tem milagre. pequenos, parando. Eu acho Então, que mas Oi? Não, pode falar, desculpa. Então, é uma coisa que realmente, assim, na nossa percepção da nossa categoria, isso é algo, assim, incrivelmente importante. E na percepção do amador, é algo que, às vezes, eu acho que eles nem calculam, assim, nem imaginam muito. Deixam de lado, vamos dizer assim. Não é nem por mal, às vezes. É por realmente não, não, não se dá conta mesmo. Vai lá, tem o jogo é tal horário, e tira a raquete da raqueteira e vamos embora. Alonga um pouquinho ali e tal, e entra na quadra, né? E o nosso já é algo, tem algo a mais, né? É muito mais do que isso Não para dá nós. tempo nem de aquecer, às vezes. Começa o jogo frio, na verdade. É. Então, Johnny ia falar? Não, eu ia falar que tem uma diferença aí também de amador e praticante, competidor que quer evoluir. Quem faz aula quer evoluir. Quem joga torneio ele também quer ganhar. Então, quem quer ganhar, quer evoluir nos torneios, precisa fazer algo a mais, seja fazendo aula, seja fazendo físico. E o ritual é uma ótima opção para melhorar nas competições. Tenho certeza que se a pessoa vier para mim e falar, joguei um torneio e fui mal,
joga mais 2 torneios fazendo o ritual. Tenho certeza que o resultado pode ser diferente. E ela vai continuar sendo uma amadora. Vai continuar fazendo o seu trabalho, o pádel é um hobby, mas vai melhorar com certeza em outros aspectos, assim como na competição. A gente falando ainda um pouquinho da parte prévia aos jogos, né? Tem algumas coisas, por exemplo, eu gosto sempre de ter a sensação de entrar pro aquecimento do jogo com o meu adversário já suando, né? Já que o meu corpo já explodiu a suar. Então, acho que uma coisa que eu relaciono muito é que eu, me sinto já preparado para começar o jogo, ou ao menos para começar o aquecimento do jogo quando eu já estou suando. Então, isso demanda eu chegar cedo, fazer o aquecimento, fazer o alongamento. Então, essa parte. E outra coisa a gente está falando agora da parte do amador, que faz ou não, eu costumo até usar o exemplo do Rafa Nadal, porque é um cara dos mais profissionais de todos os esportes, acho que era um ícone. E o cara tem 50 técnicas de concentração, ele não é louco. Ele faz aqui no nariz, ele põe o cabelo atrás daqui, ele tira a cueca lá do traseiro, faz toda essa parte que são técnicas de concentração para o cara, entre ponto e ponto, ele conseguir desconectar, seja ele fez uma jogada maravilhosa no ponto anterior, ou fez uma jogada horrível, uma dupla falta, o cara está no ponto seguinte extremamente preparado. E é um cara que compete faz 30 anos, ganhou todos os torneios e segue tendo suas técnicas de concentração, e eu imagino que o ritual de preparação prévia a um jogo é maravilhosa. Então, se o cara faz, não vamos ser nós que não vamos fazer, né? Então, e acho que a parte prévia ao jogo não começa nem só naquele aquecimento prévio, ou na concentração, ou de chegar cedo no clube, ou de não usar o celular, já começa na refeição anterior. Não vai comer, não sei, uma churrascada, um carreteiro, ou 6 quilos de comida. Então, eu acho que, independente de ser profissional ou não, porque o Jota falou, quem se inscreve num torneio ou quem quer melhorar numa aula, pode usar certas ferramentas para que seu rendimento seja melhor, né? E como o Stefano falou, tem muitas pessoas que acabam não fazendo até por, talvez, ou não dar importância ou nem se dar conta que isso vai ajudar, né? Então, acho que é importante falar desse quesito prévio, sobretudo nos torneios, porque é de extrema importância. Stefano. Tem um cruzamento aí em relação me veio só em relação, às vezes, o professor, né? Tu vê que tudo são os detalhes. Né? Eu falo em nome da Florespada, da comunidade de coach que a gente está criando, enfim. Tanto o jogador, tu vê, tudo são detalhes que a gente está falando, detalhe um pouco antes, um detalhe da alimentação, um detalhe do sono, detalhe. Mas, na verdade, isso daí é em toda a nossa vida, né? Então, o detalhe de um professor top para um professor mediano são os detalhes. De tu ser um pai bom ou um pai ruim, provavelmente são os detalhes de como eu vou lidar com meu filho ali, de alguns comportamentos. Só que, às vezes, eles passam desapercebidos. E no pádel, quando a gente está ensinando, claro, existe todo o envolvimento técnico e tudo mais. Porém, esses detalhes que a gente está comentando em relação a se preparar antes, em relação a se alimentar, em relação ao sono, o ritual que o Cunha comentou de ele fazer toda aquela passa mão aqui, passa lá, aquilo lá, é como se ele desse um start, como se ele ligasse um disjuntor de, cara, sou imbatível na cabeça dele. Por isso que ele é um dos caras mais feras aí do esporte. Ele joga tênis, mas ele é respeitado em qualquer esporte. Né? O Cristiano Ronaldo baixa o chapéu para o Rafael Nadal, o LeBron James baixa o chapéu para o Rafael Nadal, e todo mundo baixa né, o chapéu para eles também, porque realmente eles fazem essa diferença, eles dão valor para isso, e às vezes a gente talvez dê menos para coisas que fazem a diferença lá num 40 iguais. Para finalizar, e aquela chinelada surpresa. Aquele por 3 foi surpresa, hein? Gostei. O homem tirou várias por 3 ali, surpresinha. Faltou corrida, hein, gordão? Achei que não ia, não. Nos treinos não estava saindo, desgraçado, tirou todas. Levou fé no Cunha.
Nos treinos me enganou, ele tá me enganando nos treinos. Eu não vou levar mais, eu não vou acreditar mais no que ele faz nos treinos. Surpresinha. Mas agora falando sério, cara, 6-1. Fechou o segundo set, 6-1. Stefano e Júlio, como sempre, parecia que nada estava acontecendo, voltam jogando normal. Cara, como é que consegue? Tipo, ganhou o primeiro set, segundo set, toma 6-1, tipo, um fato meio que inédito, e daí quando volta o terceiro set, voltamos jogando normal e voltamos ganhando de novo. Cara, que cabeça para isso. Esse é um desafio, a gente sabe, eles tiveram um momento muito forte nesse confronto especial. A gente enfrentou um Lucas Cunha e um JP absurdamente confiantes, né? Onde o que eles queriam, eles têm muita qualidade, o que eles queriam fazer dava muito certo. Então, a gente sabe que tem que manter a cabeça no lugar, que todo mundo tem os seus altos e baixos, né? Então, a gente tinha que reencontrar o nosso jogo ali. Reencontrando o nosso jogo ali, a gente ia equalizar e daí, de repente, baixar um pouco a confiança que eles estavam. E foi o que aconteceu, né? A gente chegou a ter 4-1 lá na frente. Então, tu vê um jogo que no segundo set eles nos atropelaram, no terceiro set, que foi em seguida, a gente conseguiu fazer essa situação. E daí depois foi nos detalhes ali, eles conseguiram quebrar. Enfim, vocês viram o jogo. Eu Mas sei qual foi o detalhe. Oi? Eu sei qual foi o detalhe. Ninguém Tá detectou, eu bem detectei. besteira, tá bem besteira, vamos ver. Cara, o Cunha é catimbento. É o primeiro cara que eu vejo que é catimbento. Aqui, ó, 2 erros, pontinho pegado ali. Vou dar uma coçadinha no nariz, vou na rede. Toda hora que ele fazia isso, tinha uma primeira faltinha. Catimbento, deu para notar. Tava com ele que nem um demônio, eu precisava respirar, não era catimba. Era oxigênio mesmo. Não, catimba, deu certo que eu vi, catimba. Estratégia ou não? Fala sério agora. Não, como o Stefano falou, a gente sabe que os jogos têm altos e baixos e a gente, quando está no baixo, tem que tentar, eu ao menos tento parar para ver o que está acontecendo e quebrar essa dinâmica. Se eu estou perdendo e eu sigo acelerado, sigo sacando, sigo devolvendo saque, sigo fazendo tudo assim, certamente naquele terceiro set a gente ia tomar um 6-1, 6-2. Então, acho que não é, fora as brincadeiras, não tem nada a ver com catimba, é simplesmente de quebrar uma dinâmica negativa que a gente vinha naquele terceiro set. Então, acho que nós jogadores temos aqueles 15 segundos ali entre ponto e ponto, e ao mesmo tempo que a gente deve utilizar na troca de lado, sentar e falar com o treinador e tudo mais, acho que entre ponto e ponto, estando dentro da quadra, a gente tem que tentar ao menos ter a tranquilidade de ter essa perspectiva um pouquinho mais de fora do ponto, né? Porque senão a gente se deixa levar pelas emoções ali e, claro, se tudo dá certo, claro que a gente quer que siga assim, mas se está errado, estão perdendo, tem que tentar ter esse timezinho, e aí é o que eu estava tentando, tá? O bicho estava pegando, e aí eu tentava visualizar ao menos o que estava dando certo, o que estava dando errado. E não só fazer isso para ti mesmo, mas fazer falar com teu companheiro, né? A gente parou várias vezes ali, alguns momentos que estava ruim e conversamos. E quanto o Bueno, nós estávamos fazendo exatamente assim. Nós estava só perdendo ponto ali. Na final, a gente, nessa hora do 4-1, a gente estava ganhando ainda alguns pontinhos. E é isso, não. Se a coisa está ruim, tem que mudar. A coisa está ruim, tem que mudar, tem que parar, tem que conversar, tem que ver como é que o parceiro está se sentindo, ver se está confortável com certas bolas, ver o que ele pode fazer de diferente. Eu acho que a questão da dupla é muito importante isso. Se um confia no outro, não tem problema eu parar e chamar o Cunha e dizer, quem sabe tu tenta fazer isso. Ou ele parar e vir para mim, não. Cara, vamos tentar jogar assim agora. Faz isso. Ele me incomodou durante o jogo todo fazer certas coisas. E eu fui lá e tentei fazer. Assim como eu também incomodei ele algumas vezes. É tanto que, bom, hoje, agora lembrando assim... Sim, não, eu acho que também, até hoje a gente estava com o Stefano e o Jota também com a criançada ali, com a gurizada da nossa equipe de competição, e agora me lembrei de uma frase que realmente ganhar
ou ao menos competir jogando bem, é fácil. Todo mundo sabe fazer isso, né? Todo mundo sabe de que sentido que as coisas fluem de uma maneira natural. Mas eu acho que os jogadores, no geral, têm que tentar realmente conseguir, ou ao menos tentar ganhar naqueles dias ruins, que a gente não tá tão fino, que não tem tanta sensibilidade, saber competir nesses momentos. Então, ganhar jogando mal, né? Mas se fosse para dizer de uma maneira. Saber ganhar jogando mal. Saber competir jogando mal. Mas eu acho que é com essa bela frase aí para competição que a gente fecha o podcast de hoje. Galera, quem está aqui até o final não se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de quando sair um outro podcast. Se tiver sugestão, comentário, dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente trazer mais temas, outras discussões para esse podcast, porque em breve vai faltar tema, então a gente precisa de ajuda. E segue a gente nas redes sociais, @florespadel, @jppflores, @lucascunha9 e @stefano9, camisa 9, @stefanoflores. É isso. Valeu, rapaziada. Um abraço e até a próxima. Valeu, mestre.